Oi, Andressa. Raquel, eu aceitei. Cadê você? Ei. Oh, Oi, que maravilha! A última live eu não consegui ver a Juliana aqui. Eu tinha que olhar para o outro celular, não estava dando certo, mas essa tá ótimo. Tá me ouvindo bem? eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Que bom. Que ótimo. Tava aqui mexendo também, porque eu acho que quando ele vem, a câmera tá do outro lado. E daí, gente, que bom que vocês estão aí com a gente. Manda convite aí para as amigas, convida todo mundo para essa live aí. Participa com a gente, comenta, compartilha, chama as amigas, dá um like. Participa aí fazendo perguntas. Vem para cá com a gente nessa noite de quarta-feira, que é quarta-feira love, mas a gente aqui é só amor também. Vem para cá com a gente. Quarta-feira Love Fazer companhia para nós. O que quarta-feira você falou, Love Raquel? e quarta-feira Love é em Itajaí, né? Eu aprendi isso em Itajaí. É, quarta-feira é dia de namorar, né? Mas aqui a gente também ama, né? Então vem pra cá que você vai ser bem-vindo aqui na nossa live hoje aqui com a Raquel. Eu tenho até que ler, né? Porque essa menina ela é muito prendada. Nutricionista, especialista em nutrição clínica, terapeuta integrativa, pastora, professora, empreendedora e minha amiga confidente ainda. Como se não bastasse tudo isso, ainda tem que me aturar. Ah, Não, e aí completa, né? Casada, tem marido, tem filho. tem. Não, e a Para. gente ainda, né, tem que ter um tempo só para ela. Tem que ter meu Meu tempo do Deus, silêncio, amiga. Eu preciso desse tempo do silêncio. é muita coisa, né? Falando em tempo do silêncio, olha aqui, gente, quem está na minha mão? Ai, meu bebê, como diz a Ana. Olha só, você não pode perder no dia 10 de setembro aí, o lançamento desse livro, que é aí um milagre de Deus, né? Vai ser lá na Livraria Catarinense, no Itajaí Shopping. Então não perde, corre para lá, vem fazer parte desse momento mais que especial na minha vida. E eu creio que vai impactar aí muitas mulheres para glória de Deus, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas O livro é. e daí, amiga? Me diz uma coisa. Você conseguiu ler um pouquinho já? Sim, li bastante já. Li bastante. Uma benção, uma benção. A Edilane, ela mistura revelação com experiência. Isso é muito bom. A gente se sente. Eu me sinto mais próxima de você, amiga. Eu me sinto mais. Claro, o orgulho a gente sempre tem, né? E ver você avançar e crescer é um grande orgulho. E é isso, né? O livro ele traz uma combinação de revelação com experiência própria. Isso é uma delícia de ler, né? Deixa a gente bem atraído, né? A gente se sente atraída à leitura. Muito bom. Já tô, acho que na metade. Eu já tinha começado e aí eu recomecei. Eu posso mostrar o meu, amiga? Pode. Ai, gente, é porque eu fiquei tão feliz que eu consegui o meu cedo, que eu moro longe, eu não vou poder estar lá com ela no dia. Eu tô tão feliz de estar com ele em mãos, então eu já tinha começado. Nós somos amigas, irmãs, Deus nos presenteou com a amizade uma da outra. Já tinha começado a ler aquele que ela me mandou em PDF, já estava apaixonada. Quando eu recebi, né, esse aqui que eu tive o privilégio de conseguir ali antes de muita gente, me sinto privilegiada por isso. E eu comecei de novo. Comecei do comecinho de novo. Muito, muito bom. Como eu falei, é muito bom quando a gente consegue fazer a leitura de experiência de vida de alguém, né? Isso é sempre muito bom.
porque a gente consegue, não é se comparar, mas a gente consegue se identificar em algumas coisas, né? É verdade. É, eu gosto muito assim, como é que eu vou dizer assim? Eu penso que quando você mostra que você tem autoridade naquilo que você está falando, você valida realmente o que você está falando, né? Porque é fácil a gente falar de coisas que a gente leu, né? Que você aprendeu em algum lugar. Mas quando você vive na pele algo que você fala assim, não, eu já passei por isso, eu já senti essa dor, né? Eu sei como é que é. É claro que de uma pessoa para outra muita coisa muda, muitos sentimentos mudam, né? Mas é bem mais fácil de você entender alguém que já passou por aquilo ali, Sim. né? Se colocar no lugar daquela pessoa. E eu gosto, às vezes eu até fico pensando assim, nossa, mas eu tô me expondo assim, né? Mas eu penso assim que Deus, se Deus permitiu, né, que eu passasse por determinadas situações, e hoje eu posso me expor, eu posso abrir um pouco da minha história para ajudar a história de alguém, eu acho que isso é muito válido, porque todas as nossas dores, as nossas conquistas, elas não podem ficar só para nós, né? A Bíblia fala que a gente tem que falar de Deus em todo o tempo. E eu sou fruto do que Deus fez na minha vida, né? De todas as misericórdias de Deus na minha vida. Então não tem como eu não dividir um pouco daquilo que acontece na minha vida. Não consigo. Então, ouvindo você falar isso, a gente começa a refletir sobre algo que tem acontecido nessa era em que nós vivemos, né? Vocês sabem que as coisas, elas vão, são ciclos, né? Assim como estações e ciclos, e vivemos aí um tempo em que as pessoas elas só revelavam as suas vitórias, só revelavam as suas conquistas, como você falou assim, as conquistas. E na verdade, toda conquista ela é uma superação. E hoje nós temos vivido essa era da Mulher Maravilha, né? Do quanto mais eu faço, mais eu posso. E aí outras se comparam e não sabem o quanto que é superado, tantos limites superados, tantas objeções, né, que precisam ser vencidas. E hoje a gente já vive uma era disso, Ed, uma era em que a gente compartilha dificuldades, limites e superações. Então isso aproxima as pessoas, somos seres humanos, né? Então você percebe essa mudança na era das pessoas, inclusive na rede social, em que as pessoas elas só divulgavam, né? Antigamente não, porque as coisas acontecem hoje em dia numa velocidade muito rápida, né? Esses Sim. ciclos eles eles nascem, né, crescem, desenvolvem e viram outros ciclos de uma forma muito rápida. Nós vivemos um tempo em que as coisas elas ficam ultrapassadas de uma forma muito rápida, né? Atualização de aplicativo, por exemplo, você abre esses dias, só conversando isso com vocês, eu sou da década de 80, então acredito que como é que fala, a minha faixa etária, né? As pessoas da minha mesma idade viveram, né, esse avanço, né, essa coisa assim frenética de muitas mudanças, né? A gente viveu muita coisa, né? São daí de quem tem 35, entre 35 e 45 anos, é a minha faixa etária, né? A gente tá bem juntinho, né, amiga? E a gente percebe o quanto tem sido frenética, as coisas têm acontecido de uma forma muito rápida. E a gente há pouco tempo viu isso, né? Em que as pessoas elas publicam estereótipos de perfeição, a começar das fotos, o quanto o Photoshop era muito, né? Ainda é utilizado, mas o quanto hoje já vem sendo quebrado essa coisa de perfeição, né? Cíntia, um beijo, tá dizendo que a gente é linda. Saudade também, Cintinha. E isso vem sendo quebrado, as pessoas estão mostrando mais a realidade e não só a expectativa, não que a gente não tenha um ideal em mente, não que a gente tenha um alvo, uma meta, né? Mas você conseguindo ser clara em que hoje Sim. compartilhar as limitações, compartilhar as dificuldades, compartilhar as objeções vividas, né? Compartilhar também os fracassos, porque afinal de contas são os fracassos que nos levam um dia a uma vitória. Eu costumo dizer que tudo dá muito errado até dar certo. Então, se está dando errado, é porque ainda não deu certo.
né? A construção do dar certo é dar errado, né? E isso faz parte, Ed. E o seu livro traz algumas experiências assim, a sua história traz algumas experiências assim, e de fato é inspirador. Eu Já tira pelo cara que fez a lâmpada, né? Se a gente não estaria aqui agora, né, com todas essas luzes aqui em volta da gente fazendo essa live, se ele tivesse desistido, né? Quantas vezes ele tentou, né, para até ele chegar num lugar de que ele conseguisse fazer aquilo que estava na mente dele, né? E eu costumo dizer também que a gente é hoje fruto de tudo aquilo que a gente já viveu, né? Então, se eu tivesse só acertado, eu não teria as experiências que eu tive, eu não teria a oportunidade de escrever um livro e dividir com outras pessoas e falar para elas que é possível, né? Que Deus, ele te levanta, ele te dá oportunidades que às vezes o mundo não dá. Às vezes não, na maioria das vezes, né? O mundo não dá. O mundo, ele te cobra, ele te rotula, né? Mas poucas vezes você vai achar alguém que vai segurar na tua mão e falar, não, vamos levantar, vai dar certo, você vai conseguir, né? Vamos escrever outra história, vamos esquecer o que passou, vamos consertar daqui para frente. E é necessário isso. A Bíblia fala que é o sofrimento, né, que nos molda, que nos faz crescer, que nos faz aprender, né? Então, eu não consigo não falar daquilo que Deus fez, tem feito, e eu creio que ainda vai fazer muito na minha vida ainda. Não tem como. Acho que você seria egoísmo a gente receber de Deus e não dividir aquilo que Deus tem, né, feito na nossa vida. Seria muito egoísmo você só querer e não dar nada em troca, né? sim. É uma forma de revelar, né? É uma forma de revelar ele. Quando a gente expõe, compartilha experiências de dificuldades, de desafios, e são muitos, né? E que a gente pode revelar o quanto a gente tem força, né? Às vezes onde a gente nem imagina, a gente se torna vencedor, né? E supera. Às vezes não exatamente como um conto de fadas, né? Às vezes não exatamente como as novelas contam, e a gente acaba criando estereótipos, né, de vitória, de vencedor. E o nosso Cristo tem uma história extremamente única. E ele mesmo fala, né, que se a gente segue ele, cada um carrega o seu. Mas se ele venceu, nós também venceremos, né? A gente vive num tempo em que a gente não pode confiar, né, em carros e cavalos. A gente não pode confiar naquilo que a gente vê, a gente não pode confiar no que o mundo, né, como você falou, naquilo que é nos proposto. Porque se a gente for olhar com olhos humanos e carnais, muitas vezes nós somos extremamente improváveis, nós somos extremamente falidos, né, ou destinados à falência. E receber essa inspiração através de homens e mulheres, né, Edilanes e Raquel, que já viveram algo desafiador e venceu. E a grande verdade é que a gente é muito inspirado através da palavra de Deus, né? A gente é muito inspirado através da fé que é alimentada. Posso compartilhar algo do seu livro que mexe muito comigo? Pode. Pode dar spoiler? Pode. Deixa um pouquinho o pessoal com água na boca aí. Pode dar spoiler, né? Bom, assim, olha, como nutricionista, amante da nutrição, amante da área da saúde, eu acabo fazendo muita analogia, né? Eu faço muita analogia entre o mundo real, né? E o mundo, o sobrenatural, o natural e o sobrenatural. Vamos usar essas palavras que eu acho mais que cabe melhor. E tem um dos capítulos aqui, bem no comecinho, inclusive, tá bem grifado já. Eu amo ler papel porque eu vou grifando A gente tudo, vai né? rabiscando tudo, né? Eu sou assim também. E aí é o capítulo audição versus paladar.
né? Nesse capítulo, tem um momento que você fala sobre alimento, né? Sobre a capacidade, né, da boca, da língua, de poder de gustativo, poderes sensoriais de gustativos e do alimento. E algo que me chama muita atenção aqui, porque de fato é algo que a gente já trabalha na nutrição hoje, tá, gente? Mas é extremamente natural e sobrenatural ao mesmo tempo. Quando a gente fala de alimento, a gente já remete automaticamente à boca, né? A gente já faz essa analogia rápida, né? Comida, boca, né? Tá muito ligado. Sabores, língua. Mas você concorda comigo, Ed, que hoje a gente se alimenta não somente com a boca. Inclusive, a gente trabalha na nutrição com algo que a gente chama de atenção plena, onde a gente deve, durante a refeição, exercitar os 5 sentidos. Porque temos, né, 5 sentidos. Audição, olfato, visão, que foi? Paladar. Paladar e tato. tato. 5. Então, você concorda comigo que hoje, através da visão, a gente está sendo alimentado para o bem ou não? Através daquilo que a gente escuta, inclusive a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, hoje nós somos... Até na questão de se alimentar mesmo, se você olha uma comida que ela não tem uma cara muito legal assim, você já, né? O teu estômago mesmo já diz assim, eu não quero isso. Exatamente. Assim como um simples cheiro de algo delicioso pode te atrair àquele alimento, né? E hoje a gente é muito alimentado através do que a gente ouve na televisão, do que a gente fica ali vendo na internet, né? Ou, de repente, por aquilo que a gente ouve, de repente um não, né? A Islane ouviu vários nãos, né? E aquilo você... Alguns, né? Eu também já ouvi muitos nãos. E como que a gente tem se alimentado daquilo que a gente tem ouvido, né? O que a gente tem visto, o que a gente de fato tem sentido, como que a gente consegue fazer dissensão, né, do que é um bom alimento e do que não é um bom alimento. Para os dias atuais é extremamente difícil. Hoje eu estava assistindo um vídeo sobre o chocolate, né? Então aproveitem aí, vou dar uma dica de nutricionista. Eu estava olhando, as indústrias, né, alimentícias têm avançado num grau. Você olha assim, um chocolate. Gente, chocolate é delicioso, todo mundo gosta, é raríssimo você encontrar alguém que diz assim, olha, eu não gosto de chocolate. É ou não é? Então, é exceção. Quem não gosta de chocolate é exceção. Chocolate, eu sou apaixonada por chocolate, sou suspeita a dizer. Não, olha mais essa dica, né? A gente vai fazer analogia com o sobrenatural, tá? Casa de chocolate é você demonstrar amor. Quando você não sabe exatamente o que dá para alguém, o que você dá? Chocolate. Você demonstra, né? É ou não é? Você demonstra amor, demonstra carinho com chocolate. Então, é um bom alimento, vamos dizer assim, né? É um alimento que remete à alegria, né? É um alimento que remete festa, celebração, né? Então, vou fazer uma troca de chocolate, a Páscoa, vou trocar uma Páscoa completamente, voltar uma Páscoa para algo que era tão sagrado para o chocolate. Então, de alguma forma, o chocolate ele traz essa analogia a algo bom, prazeroso, né? Gostoso. Certo, né? E aí, gente, olha o que a indústria está fazendo. Está sendo, se alguém tem chocolate em casa, corre para olhar lista de ingredientes. Estão acrescentando látex. Estão incluindo látex na formulação dos chocolates. Látex aí, é cola, não é? É um plástico, né? É uma cola. E aí, me digam, quanto a gente tem aí que filtrar alguns determinados alimentos? E aí eu volto para o sobrenatural, né? Eu volto porque a Bíblia diz... deles colocar esse tipo de ingrediente dentro do chocolate? Provavelmente aumentar a durabilidade, tempo de prateleira, aquele snap, né? Que quem faz aquela parte de... Não sei exatamente, tá? Ainda vou pesquisar mais. Mas eu me assustei. Me assustei muito, porque foram várias marcas. Eu fui vendo o vídeo em várias marcas. Até tinha um aqui em casa, tem, né? Que final de semana eu como chocolate.
Tem um aqui, de uma determinada marca, eu corri para ver, graças a Deus, esse que eu tenho aqui, porque eu sempre consumo daqueles com menos açúcar, o amargo, né? Eu prefiro o chocolate amargo, mesmo por sabor, por paladar, eu gosto. Não porque é o mais saudável, mas embora seja, eu gosto mais. E eu corri para olhar a lista de ingredientes, porque olha só, né? Eu sou uma nutricionista antiga e olho, e faço já essa seleção do que é que a gente vai se alimentar. Mas concorda comigo, Ed, o quanto tá difícil a gente fazer essa seleção nos dias de hoje, tanto no natural como no sobrenatural, sabe? A Bíblia diz que a gente deve ouvir tudo e apenas reter aquilo que é bom. É uma forma de nos alimentarmos, né? É uma forma de televisão. Meu marido sempre fala isso. A gente assiste jornal às vezes na hora do almoço. E aí quando começa muita tragédia, ele diz assim, não dá nem para assistir mais televisão. Por quê? Porque aquilo está alimentando a sua vida ou sugando a sua energia de uma forma errada, né? Então a gente precisa cuidar sim com como a gente ouve, o que a gente ouve, o que a gente deixa descer para o nosso coração, o que a gente está alimentando a nossa alma, né? Como uma terapeuta integrativa recentemente, né? Eu consegui terminar a graduação, já venho trabalhando com isso há bastante tempo. A gente trabalha os alimentos para corpo, alma e espírito, né? E a gente precisa aprender a fazer isso, porque nós somos seres triunos, nós somos seres com essas 3 esferas, não tem como a gente separar. Eu vou separar aqui a alma do espírito e do corpo. Não tem como. Nós somos um, né? E esse capítulo, assim, me deteve ali por muitos minutos, que eu ia e voltava ali, e uma hora você fala sobre isso, sobre o alimentar-se, né? E desse cuidado que a gente tem que ter com o alimentar-se. Seja alimento, né? Comida física, assim como ouvir, ver, né? Pegar, vamos dizer assim, no celular, por exemplo, hoje, as pessoas não soltam, né? As pessoas não soltam mais o celular, é algo que tá ali, às vezes. Quantas vezes eu digo isso pelas minhas próprias filhas, né? Que cada uma já tem o seu, mas não usam todos os dias. Final de semana, e tem os horários certos. Mas às vezes eu peço assim, filha, pega tua coisa pra mim. Elas vão, parece que faz parte do corpo. O telefone, já percebeu isso? Eles não Às vezes deixam o celular nem pra buscar nada. Gente, às vezes deixa cair alguma coisa, porque não solta, né? E a gente já pode fazer ali a relação com o tato. Parece que a pessoa não pode soltar aquilo, né? Parece que faz parte dela. Então, de fato, esse capítulo me deteve ali muito tempo, porque eu gosto de estudar sentimentos, sentidos, é algo que me atrai muito, e você foi muito feliz na revelação, agraciada, né? Pela revelação que recebeu e pelas experiências que você compartilha ali. De fato, uma bênção. Além o tema é muito bom, né? Vozes, tempo de silenciar. Gente, que tempo que a gente precisa disso, né? São tantas vozes que quanto mais vozes, mais confusão, né? Mais dúvida. A gente precisa desse tempo de reflexão, né? E a reflexão ela só vem no silêncio. A gente precisa abafar muitas vozes, às vezes é a nossa voz, é a voz de quem está perto da gente, é a voz do medo, é a voz... Tem tantas vozes ecoando, né? Como eu acabei de falar ali da TV ou do celular, o que é moda, o que não é. Na nutrição mesmo, Ed. Gente, para quem não sabe, como nós nos conhecemos, né? Como nasceu essa linda amizade. E olha, eu vou te falar, tem coisas que é de Deus mesmo, né? Porque a Ed foi minha aluna 1 semestre só. Né? Verdade. E já trancou. Outros continuaram ali comigo e a Ed foi... 1 semestre foi suficiente para que a gente... A Ed foi minha aluna de nutrição, né, em Itajaí. Para quem não sabe, também sou professora de nível superior. E a Ed foi minha aluna, foi assim que a gente se conheceu. Às vezes eu até demoro de lembrar a Ed, a gente hoje tem uma relação tão mais íntima e profunda, né? Que nem parece que a gente se conheceu assim. Parece que foi diferente, né? Não desmerecendo. E na própria nutrição, né, Ed? Quantas vozes? As pessoas estão confusas? As pessoas não sabem o que segue, as pessoas não sabem. Tem até um videozinho de meme recente, né? Eu já recebi vários, porque os meus pacientes, né, a família sempre manda alguma coisa. A Ed também manda. Eu gosto de mandar para estragar, né? Vocês já viram, aquele que a pessoa vai tomando café e fala, mas aí aparece uma voz. O café faz mal, aí o que vai pegando a maçã,
Aí aparece outra voz, a maçã faz mal. Aí ele vai tomar o leite, aí a pessoa, não, porque leite é isso, aí ele solta o leite. E são muitas vozes. E para tudo, né? Hoje a gente vive uma era de muita informação e pouca experiência. Inclusive, é algo que você coloca aqui. E que é fantástico, fantástico. Porque é algo que eu trabalho muito, não só com paciente, mas com aluno. O que de fato gera aprendizado, gente, não é o conhecimento teórico, é a prática. Nada faz você aprender tanto quanto a prática, a vivência, a experiência, né? E hoje a gente vive isso. A gente vive muita informação e pouca prática. A gente ouve muitas vozes, mas pouco exercício, pouca ação, né? Então, é outra coisa que é extremamente tocado no livro e que me chamou bastante atenção. Gostei muito, muito dessa reflexão que você traz, porque é muito atual e serve para tudo na vida, né? Quando eu comecei a fazer nutrição, eu comecei a fazer primeiro porque eu queria usar para mim, né? Por causa da dificuldade que eu tenho em manter o peso, né? E eu queria trabalhar dentro da igreja, a nutrição com a questão espiritual também, que é o que eu tento trazer um pouco no livro. Por quê? Porque por muito tempo a gente se falou muito de Deus, falou muito da palavra, da Bíblia, né? De tantas coisas, de orar, de jejuar, de fazer campanhas, né? Que tem muitas igrejas que tem a questão das campanhas e tudo mais. Só que o crente, o cristão em si, ele é muito comilão, né? E quando a gente estuda a nutrição, você vê que a comida, ela tem influenciado. Às vezes na igreja a gente fala assim, meu Deus, porque eu estou orando e Deus não ouve a minha oração, eu não vejo minha cura, né? Eu não estou vendo minha cura, eu não estou vendo Deus ouvir minha oração e fazer determinada coisa que eu peço. Mas só que tem coisas que Deus, você está tomando veneno, né? Você está tomando veneno, como é que Deus vai te curar se você mesmo está se envenenando, né? E os cristãos, meu Deus, você vai nas lanchonetes perto de igreja, nossa, é assim depois das 10. Acabou o culto, vai todo mundo para lá. Eu lembro uma época da minha vida que no mínimo 2 vezes por semana eu ia comer pizza depois do culto. Entende? Então, assim, imagina o nível de inflamação, enxaqueca. Nossa, eu tinha enxaqueca, que a minha vontade, assim, era que o mundo parasse. Eu não queria nem respirar, porque a cabeça parecia, assim, que ia explodir. E eu não sabia o que era. Meu Deus, eu tô doente, Deus não me cura. E sempre cansada, e sempre... E hoje eu vejo assim, gente, a gente se entupir de carboidrato, a gente fica depressivo. Fica. Não é Fica lento. A gente chama lento, a gente fica triste. Aí você fica, nossa, eu tô com depressão. Você não tá depressivo, você tá doente. Igual em fevereiro. Na verdade, a gente chama também de desnutrição oculta, né? Tem bastante gente com excesso de peso, né? A gente olha assim, parece bem nutrido, mas a gente chama de fome oculta. Isso é, falta de fato os nutrientes que esse indivíduo precisa, porque ele se enche de caloria vazia, que a gente chama, né? São alimentos que conferem energia, mas não conferem nutrientes que vão trazer aí o bom funcionamento do seu organismo. Sim. De fato, isso é muito real. Em fevereiro, eu tava assim, ó, tão debilitada de vitaminas, de tudo assim, que eu tava depressiva. Eu olhava para uma pessoa, eu começava a chorar, eu olhava para o marido, meu marido, ele já tava assim pensando, eu vou ter que internar essa mulher, porque eu não sei o que tá acontecendo com ela. Mas eu fiquei muito ruim e fui no médico e fui ver, eram as minhas vitaminas. A médica falou assim, como é que você tá andando? Porque tá tudo difícil aí, você tá sem nada, você não tem ferro, você não tem vitamina D, você não tem vitamina B12, você não tem nada. Sim. Então, assim, ó, às vezes tem coisa que a gente tá querendo expulsar em nome de Jesus, mas que elas saem com o simples fato da gente cuidar do nosso templo, né? Do templo do Espírito Santo.
E Sim, trazer isso. Nós vivemos também numa época em que muitos pregadores, né, muitos palestrantes, eles têm se levantado para falar sobre isso, né, para combater a obesidade na igreja, para falar, né, da necessidade de você se alimentar com qualidade, não só na área espiritual, mas na área física também. sim. Porque é muito comum você Essa ver é a busca obesos na pela igreja. saúde integrativa. Essa é a busca pela saúde integrativa que, de fato, está alcançando todo mundo, né? Os médicos, os agentes de saúde, também nas igrejas. E em relação a isso que você está falando, a gente sabe que tem um versículo que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Perceba que quando você fala conhecimento, é entendimento. Não é por Sim, falta de informação. Porque exato. informação hoje em dia falta informação, Ed. Não Não. falta informação. Não é por falta de acesso, né, a essa informação. Porque hoje, se você. Uma criança tem telefone. A verdade é que falta conhecimento. E conhecimento é diferente de informação. Faz sentido? Sim, Eu tenho o conhecimento daquilo que eu tenho prática, que eu tenho experiência, que eu decido e escolho vivenciar. É diferente de eu ouvir dizer. Ah, eu ouvi dizer. E outra coisa, o conhecimento, né, dentro da área acadêmica, a gente aprende a cada dia mais que o conhecimento vem daquilo que eu tenho a curiosidade, aquilo que me traz vontade de ver mais e não daquilo que as pessoas de fato estão falando. Você percebe que as pessoas elas selecionam, né? O que elas querem ouvir, o que agrada mais o ouvido, mas você entende que o seu conhecimento de fato ele vai vir daquilo que gera curiosidade em você, que você tem aquela é, a intenção, né? Você sim, busca aquele conhecimento com intencionalidade, né? Com consciência exato. daquilo que você está fazendo. E além disso, daquilo que você pratica, que você experiência, né? Tem a experiência de fazer. É diferente de você ver alguém fazendo, é diferente de você ouvir dizer como é que é feito. Você de fato só sabe fazer quando você põe a mão na massa e faz. Então, se a gente perece por falta de conhecimento, a gente está perecendo por falta de prática daquilo que a gente de fato tem que fazer e não está fazendo, né? O conhecimento vem ali, não é da informação, não é falta de informação, porque informação a gente tem, ó, muitas, mas a gente tem pouca experiência, tem pouca prática daquilo que de fato tem que fazer. Quer ver um exemplo simples e básico? Simples, pode mudar a sua vida. Tomar a quantidade adequada de água pode mudar a sua vida, né? Até por, voltando aí para a palavra de Deus, para a Bíblia, né? A analogia, né? A analogia de água com a presença, né, de Deus, com aquilo que a gente carrega de Deus é tão essencial na nossa vida física, né, corporal, como na vida espiritual, né? Então é uma coisa que parece tão bobo, mas que pode trazer uma diferença tão grande na sua vida, na prática. Então, ó, pratica, bebe mais água, né? Faz o que tem que ser feito. Isso sim gera conhecimento, né? E isso que você falou aí é uma verdade, né? Nem sempre nós somos ensináveis, né? Sim, As pessoas hoje em dia, você vê nessa era de TikTok, você vê as pessoas perdendo tempo com tantos videozinhos bobos na internet. É uma dancinha. Para vender, você tem que dançar. Para mostrar não sei o que, você tem que dançar. Você tem que entrar na trend do momento. E daí você vai com todo mundo, assim, você já não tem mais, a maioria das pessoas já não tem mais opinião própria, né? sim. Ai, tipo, se dedicar um tempo para aprender sobre as coisas, ai, é muito chato, eu tô enfadado do meu dia, eu vou ver um videozinho para distrair, né? E assim passa-se o tempo e as pessoas não usufruem daquilo que está tão na mão, né? A mesma coisa com a comida, né? As pessoas fazem isso com a comida. Eu vou me distrair com isso aqui, porque como se aquilo de fato fosse trazer um renovo, fosse trazer um alimento que traz saciedade de alma, de espírito, né? Eu vou assistir isso aqui porque é distração. A mesma coisa com comida. Tanto a gente fala assim, eu vou comer essa pipoca mesmo, porque né, é rápido. Um exemplo.
E aí acaba se entupindo de besteira e não alimenta, né? A sua célula continua com fome, é igual ao espiritual, você continua com fome, você continua com sede, você continua buscando vozes, porque você não consegue parar e escutar de fato a voz que te alimenta, a voz que te sacia, a voz que te traz plenitude, a voz da verdade, né? Então, quanto mais vazio as pessoas estão, quanto mais vazias elas estão, quanto mais sedentas elas estão, qualquer voz, qualquer palavra influencia, né? Essa questão aí de musiquinhas do TikTok. E vocês já viu como que é febre? É o que está em alta, né? É uma febre, assim, vai passando de um para outro. E como dura rápido, como de repente, bum, acabou, já tem outro, né? E até no meio cristão mesmo, né? Eu lembro que na época que eu estava com a loja aberta, era meio que uma cobrança. Você tem, a trend, até às vezes a minha filha que trabalha com mídia, né? Às vezes ela falava assim para mim, porque eu sempre procurava botar músicas cristãs, né? Nos meus vídeos, nos meus stories. E daí ela falava assim, não, mãe, isso aí não é as músicas que estão indo no momento, a gente tem que, porque o algoritmo, não sei o quê, aquela coisa que, que eu não Sim. entendo muito, né? Porque eu já não sou da era digital. Eu sou Então, né? idosa já para Eu essas também coisas. Então, é aquilo que eu falei lá no início da live. Nós que somos ali da década de 80 vivemos um negócio assim, um boom. Quem tem 10 anos a menos que a gente já parece que tem uma facilidade maior, diferente dos Não, nossos filhos. e assim, não, e aprende muito rápido, né? O meu filho tem 7 anos, tem coisa que ele me ensina, e eu fico olhando onde é que você aprendeu isso, menino. Ai, porque não é nem uma criança que fica pendurada no telefone, imagina se fosse. Imagina quem fica. Mas aí eu sei que eu falava para ela assim, não, se for para bombar ou deixar de bombar, mas vai ser com a música que eu quero. Eu não vou entrar na onda, né, mas assim, é uma cobrança do mundo corporativo, é uma cobrança do mundo social, né? Porque você parece assim que meio você não se encaixa, né? Nas coisas. Sim, Eu não sei se você tem essa sensação assim, mas às vezes algumas pessoas mais próximas de mim, assim, né? Me criticam às vezes, porque eu sou muito tipo assim, 8 ou 80, né? Não que eu não já errei bastante, né? Continuo errando, pela misericórdia de Deus, né? Todo dia a gente está tentando acertar, mas eu acho assim, ó, se eu já aprendi que algo é errado, para que eu vou fazer? Né? sim, E eu acho assim, ó, o pecado ele tem que ser um acidente, como tropeçar numa pedra. Você tropeçou. Agora, a partir do momento que ele é planejado, aí você já virou uma legalidade, já não é mais um pecado, porque tu já sabia, né, onde você estava pisando e você escolheu fazer, né? É como na questão da alimentação. Eu vejo muito assim, a alimentação, ela é emocional e a gente vive numa época que nunca foi tão emocional comer como é hoje, né? exato. Hoje, mais do que nunca, a alimentação é emocional. E a Bíblia fala do pecado da gula e nós cometemos o pecado da gula diariamente. E eu digo por mim, assim, ó, eu vivo uma luta tremenda com a questão da gula. E sabe o que é engraçado? Que Deus, há pouco tempo, Deus começou a me mostrar que eu não via antes. Assim, eu sempre tive assim o pensamento assim, ó, se eu vou comer uma coisa e tem pouco, ou eu vou comer sozinha, ou então eu sou obrigada a dividir. Se eu não quero dividir, eu como sozinha, né? Porque é pouco, então eu não quero dividir, eu como sozinha para não assanhar ninguém. Só que por muitas vezes, Raquel, assim, ó, nos últimos 2 anos, eu tenho visto em mim uma coisa feia, mas eu realmente vi que eu faço. O que acontece? Às vezes eu como rápido para não dividir, eu como escondido para não dividir. E Deus começou a me mostrar isso lá na minha infância, para você ver, é um negócio engraçado, é feio, mas é sério, apesar de ser
conhecimento maravilhoso, Ed. Eu trabalho isso na terapia nutricional. Você tá contando exatamente o que acontece, tá? Sim, Muito eu lembro que quando eu era pequena, eu morava com o meu pai uma época e a gente era muito pobre mesmo. E eu lembro que às vezes, eu ia no lixo de um mercado que tinha perto de casa, dessas mercearias pequenininhas, sabe? Eu lembro que uma vez na semana eles chegava frutas novas, então eles faziam aquela reposição, né? E daí, quando eles faziam a reposição, eles pegavam aquelas frutas já que estavam mais feias, machucadas, e jogavam no lixo. Como eu bom. sabia o dia que eles iam fazer isso, eu ia lá pegar essas frutas e esses legumes para poder fazer extrato de tomate, sabe? Molho de tomate, ou para botar ali na carne, fazer um refogado. Então, muitas das vezes eu comia aquela comida lá do lixo que ia para fora, sabe? E daí eu tinha uma irmã pequena. E eu me lembro que, como a situação era difícil, às vezes eles compravam as coisas para ela. E como eu era mais velha, tipo, eu tinha na época, acho que uns 11, 12 anos, e ela tinha 3 anos. Então, como ela era criança, né, ela era menor que eu, digamos assim, então eles priorizavam ela porque eu entendia o que estava vivendo, né? Na teoria, porque criança é criança, né? Eu entendia o que eu estava vivendo, mas ela não. Então, por muitas vezes, eu sentia vontade de comer, às vezes, um iogurte, sabe? Uma bolacha. E eu não tinha. E eu me lembro, às vezes, do meu pai e a minha madrasta saírem e eu ir pegar, tipo, leite ninho, sabe? E comer escondido rapidinho para ninguém ver. Ou uma bolacha, alguma coisa assim. E daí, por muitas vezes, quando eu estou fazendo isso, Deus fala assim para mim, ó, você não está mais passando necessidade. Por que que você está comendo rápido? Está escondendo de quê? Exato. E daí eu falo Exato. assim, aí eu me vejo, a Edilane adulta, eu me vejo ela presa no corpo daquela criança lá atrás, tentando esconder uma coisa que não precisava, sabe? E isso, assim, é muito forte. Eu tenho trabalhado isso, assim, porque Deus, ele é tão misericordioso que ele não te muda de um dia para a noite, né? Ele vai te mudando, vai te dando, assim, A pitadas, gente, né? na verdade, ele Pitadas vai de no você caminho mesmo. que faz mudança somos nós mesmos, né? Ele nos dá um caminho, ele nos revela aquela coisa do espelho, né? Quando a gente se depara com algo que é, olha, eu sou assim. E ali ele Sim, vai te dando motivos para você buscar a sua própria. A gente trabalha também na terapia, que é o autoconhecimento, a autorresponsabilidade e a autodisciplina. Então, a partir do momento que você se encontra em você mesmo, e é algo que eu ia comentar ali contigo, desculpa te interromper de novo, que é essa variação que existe, né? Que você falou assim, até na igreja mesmo, as pessoas, né? Essa questão ali que você falou sobre o comer, sobre a gula, sobre a prática de pecado. Muitas vezes as pessoas elas são levadas a esses, né, ventos de vou, não vou, fico, já fiz, ou mantenho aquela prática porque falta identidade. E falta identidade porque as pessoas não se conhecem. Elas não entendem quem de fato elas são. Onde é que tá? E como você acendeu essa luz aí, ó. Deus vem ali para você, né? Não sei se foi em terapia ou se foi aí com o seu relacionamento com Deus, não, não, mas foi houve comendo essa luz. escondido mesmo. Foi comendo escondido. E ele, o que que você está fazendo aí? Exatamente, é a partir do momento que vem essa revelação do autoconhecimento é que você consegue governar você mesma. A autorresponsabilidade e a autodisciplina. Né? Muitas vezes a pessoa convive com isso o resto da vida, Ed. Só que ela consegue comandar ela mesma. Quando ela se percebe na tentativa de fazer, ela para. E é assim que a gente cria o conhecimento. Quando a gente. E isso hoje já tem resposta neurológica para isso, né? A gente chama de neuroplasticidade. Gerar outra rota. Não sei se você gosta de estudar isso, mas eu gosto. E Gosto. estudo um pouco sobre isso também. E é o que a gente chama hoje, a ciência diz que é neuroplasticidade, isso é gerar rotas, né? Gerar novas rotas, é você se ver fazendo algo e decidir, não vou fazer mais, vou fazer assim, vou fazer de outro jeito. E ali você tem gera o novo conhecimento, outro conhecimento.
Mas tudo isso parte do princípio da identidade. Então, a Sim. gente não pode pular etapas, né? A gente não pode pular etapas, a gente tem que lembrar da primeira etapa, a identidade, autoconhecimento. Preciso saber quem eu sou. E a partir dali, a gente vai sendo moldado, vai sendo transformado, vai sendo aperfeiçoado, né? Como fala na palavra de Deus. Não, e o que me fascina é que Deus é lindo, Ele vai te mostrando você para você mesmo, mas aos poucos, Ele não dá aquela lista, aquele pergaminho para você e falar, ó, se vira, muda aí, né? Não, Ele vai te mostrando aos poucos. É igual a um tempo, essa parte eu já venci já, mas há algum tempo atrás, eu me lembro que eu comia, eu servia comida, às vezes, tipo, acontece de você servir mais do que você tá com fome para comer e tal, né? E eu não deixava no prato, eu comia, eu passava mal, mas eu comia tudo que estava no prato. E um Para dia o não Espírito Santo falou assim para mim, ó, você não é mais criança, você não precisa comer tudo. E eu lembro que a minha mãe, ela servia meu prato, ela não colocava, tipo assim, pouca comida, e daí, se eu quisesse mais, eu podia repetir. Não, ela fazia aquele prato como se fosse para um adulto, sabe? E eu venho daquela época que criança saudável era criança gorda, então você tinha que comer tudo que estava no prato, sabe? Quantas vezes eu comia assim, sabe, assim, fazendo ânsia, a comida voltava na boca e tinha que engolir porque tinha que comer tudo, sabe? Então eu cresci com essa cultura, né? regra, sabe? De que eu teria que comer tudo. Aí até que um dia o Espírito Santo falou para mim assim, ó, você não precisa comer tudo, você não é mais aquela criança, você já cresceu, bota menos comida e se você acontecer de você não conseguir comer, você pode deixar no prato, Exatamente. né? Você pode deixar no prato. E vou te dizer assim, ó, que as primeiras vezes que eu deixei a comida no prato, era muito ruim para mim. Para mim era como se eu estivesse cometendo um pecado e dizer, meu Deus, mas tem tanta criança com fome. Como é que eu vou jogar a comida fora, sabe? E Deus ministrando meu coração, você não precisa comer tudo. Então, assim, ó, quando eu escrevi esse capítulo do livro ali, eu escrevi mesmo pensando em mim, nas minhas dores, sabe? Enquanto as pessoas falam assim, ah, você não emagrece porque você é envergonhice, você não tem força de vontade para fechar a boca. Cara, só os gordinhos sabem quanto é difícil tu fechar a boca, porque não é um negócio só físico, é emocional. É emocional, você vem cheia de dores ali, cheia de coisas do passado. Eu me lembro que eu tenho uma experiência bem traumática, assim, né, com essa questão da alimentação. Eu lembro que quando eu era criança, eu era frio, onde eu morava, muito frio. E daí o meu padrasto disse assim para mim, ó, vai ali na venda comprar tomate. E eu me lembro dele me dar 2 moedas, tipo como se fosse R$ 1, 2 moedas de 50 centavos, sabe? E era muito frio e eu tava de luva. E a rua que eu morava não era de asfalto, era de pedregulho, assim, sabe? E eu fui na mercearia comprar o tomate e no meio do caminho eu deixei a moeda cair. E daí? E eu procurei a moeda e não achava a moeda. E fiquei um tempão lá procurando, voltei sem o tomate e sem a moeda. Eu tinha nessa época, eu imagino que eu deveria ter ali uns 9, 10 anos, mais ou menos. E eu sei que eu fiquei uma meia hora lá procurando a moeda e eu não consegui achar a moeda. E daí eu voltei e falei para ele assim: olha, eu perdi a moeda, eu não consegui achar a moeda. Aí ele brigou comigo. Eu não me lembro se ele me bateu na época por causa da moeda, mas eu me lembro dele brigar comigo. E daí eu voltei lá na rua e fui procurar a moeda e fiquei um tempão procurando, mas não consegui achar, porque como era cascalho, né, podia ter caído dentro de alguma pedra e eu não ver. E daí voltei para casa, servi a comida, comi a metade e o resto eu dei pro cachorro que eu não conseguia comer. Eu estava triste com tudo que ele tinha falado para mim. Peguei minha mochila e fui para a escola. Quando eu estava assim, uma quadra longe de casa, mais ou menos, ele gritou para mim voltar para casa. E daí eu voltei
voltei, perguntei o que que ele queria. Ele pegou a comida que eu tinha dado pro cachorro. Ele pegou, não deixou o cachorro comer tudo, pegou, botou na mesa para mim e falou assim: agora senta e come, porque você não pode ir para a escola com fome. E daí eu tive que comer aquela comida que o cachorro tinha deixado pela metade e ir para a escola. Então, assim, ó, eu passei muita coisa relacionada à alimentação, sabe? Sim, Então eu vejo assim, ó, o cuidado de Deus quando o Espírito Santo fala para mim, igual falou nessa questão de não precisar comer tudo, né? sim, De não precisar comer escondido, porque tem coisas que só o Espírito Santo conhece dentro da gente, né? com certeza. E às vezes é fácil você julgar, e você não para de comer porque é gordo, ou porque é sem vergonha, ou porque é guloso. Uma Não, as história. pessoas, tudo tem um porquê, tudo tem algo por trás, né? Que você precisa ir desconstruindo, você precisa conhecer. E nada como realmente o conhecimento para ir abrindo a tua mente, fazendo você entender aquilo ali, né? Como é que funciona em você, né? Porque hoje eu já consigo identificar coisas que eu como que me fazem mal, que me deixam inchada, que me deixam com dor, sabe? Então hoje eu já consigo entender. E a gente se conhecendo é que a gente vai realmente se libertando, né? Buscando em Deus também, porque tem coisas que realmente é do emocional, não é só o físico, né? Então é um conjunto de coisas que tem que realmente andar junto. O espírito e Sim, a carne, a emoção tem que tem como- andar junto, porque não tem como separar. Você sabe que uma das coisas que a gente trabalha, né, com alma, é exatamente o que você está fazendo agora, ou até mesmo através do livro, né, que é o confessar, o compartilhar, o dividir. Beijo, Sueli, lindona. A gente trabalha isso, né, em relação ao alimento da alma. Como a gente falou ali no início, não tem mesmo como a gente separar corpo, alma e espírito. Somos um, e esse um carrega essas três esferas. E essa identidade que eu estava falando com você tem muito a ver com isso, né, de alma, da gente entender quem nós somos. E qual é de fato a nossa responsabilidade sobre nós mesmos. Quando a gente trabalha essa relação com o alimento de alma, né, como eu posso alimentar a minha alma? Existem o alimento, existe o fator nutricional e o fator antinutricional, tanto para corpo como alma como espírito, né? Então, para o corpo é bem fácil a gente fazer uma referência, né? Uma comida saudável que vai nutrir o meu corpo físico, né? Um fator antinutricional. Existem vários hoje. Eu acabei de dar o exemplo do aditivo no chocolate recentemente. Então, tem um fator antinutricional. Para a alma, a gente trabalha algumas coisas, incluindo o confessar, o conversar, o colocar para fora. Existe um versículo num salmo, não tenho agora de cabeça o número do salmo, mas se alguém quiser pesquisar, ele fala mais ou menos isso: enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos adoeceram. Então, enquanto eu guardei para mim, enquanto eu não coloquei para fora, enquanto eu encobri, né, aquela minha ferida, enquanto eu encobri a minha dor, eu adoeci. Então, um dos remédios, né, um dos alimentos aí para nossa alma é o confessar, o colocar para fora. E de fato, quando você tem esse dom, né, como a Ed, o dom da escrita, ou o dom, né, de colocar para fora, falar, conversar. Todo mundo carrega algo assim, né, Ed? Somos todos criados, formados através de dores. Ninguém cresce sem dor, né? Até para nascer, o próprio nascimento já é uma referência, né, de dor. E outra coisa que é muito interessante para alimento de alma, que a gente também trabalha, é a gratidão. Então, a partir do momento que você coloca isso, que você agradece hoje, né? Poxa, hoje eu não preciso mais fazer isso. Hoje eu não tenho mais que ter mais essa prática. Eu vivi aquilo, mas aquilo ficou lá. Aquilo ficou lá naquele tempo, naquela era. Eu não preciso mais viver isso. Gera gratidão. E gratidão é alimento de alma. E assim há uma cura de alma, né? Todos nós temos traumas, histórias, feridas, mas isso não precisa ser permanente, né? A gente pode curar, a gente pode deixar isso, né? Virar uma cicatriz. Então, existem essas formas da gente trabalhar a alma. E o que você está fazendo, por exemplo, é uma dessas formas, né? E o espírito, sem dúvida alguma, né? O espírito
é a palavra de Deus. Cada um, na verdade, alimenta a sua fé. A gente fala sobre fé, porque nem todas as pessoas têm fé na mesma coisa, têm crença na mesma coisa. Mas o que alimenta o espírito, sem dúvida alguma, é fé. E nós aqui, né, nós duas, como professamos da mesma fé, sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, sem dúvida alguma, alimento para nosso espírito é a palavra de Deus. Recentemente eu li um livro que eu nunca mais esqueci disso. O livro era bem denso, eu li bem devagar, porque era algo que, né, estava me conquistando muito ali. Mas algo que a escritora colocou, não é o seu, tá? O que a escritora colocou é que as pessoas hoje elas buscam muita interpretação da Bíblia, mas elas esquecem que o verdadeiro poder não está na interpretação. O verdadeiro poder está na própria escritura, Na né? revelação, né? Não é a interpretação, e sim na revelação. Exato, no que de fato aquilo significa para você, né? Na hora que a palavra ela é viva, quando ela é revelada, ela se torna viva, ela se torna, né, possível, né? Então, o verdadeiro poder ele está na palavra e não na interpretação dessa palavra. As pessoas estão trocando os valores, né? E alimento para o nosso espírito, sem dúvida alguma, é a palavra de Deus. Então a gente precisa lembrar dessas 3 esferas e precisa alimentar bem elas, porque senão elas adoecem, né? Tanto corpo como alma, como espírito. E essa tua fala é extremamente importante, porque de fato todos nós carregamos alguma. Eu que trabalho com terapia nutricional, já ouvi de tudo que você possa imaginar, assim, bastante mesmo. E você sabe que a alimentação, ela está diretamente relacionada, como você falou, com a emoção. E nos dias atuais em que as pessoas estão adoecendo das emoções, adoecendo das suas almas, está cada vez mais interligado e entrelaçado, né? Essa questão de alimentação e emoção. Cada dia que passa mais. E na vida de nós mulheres, mais ainda, né? Porque a gente... Vixe, não estou ouvindo. Agora voltou. Oi? Voltou, Nós voltou. mulheres. Na vida de nós mulheres é bem mais presente isso, porque tem aquela coisa assim, eu não vou comer porque eu estou acima do peso, né? Eu tô gordinha, tô obesa, tô acima do peso, eu não vou comer. Aí você tenta entrar dentro de uma roupa e você não consegue. Aí você fica deprimida. Em vez de você falar assim, não, agora eu vou conseguir emagrecer. Aí o que acontece? Você vai lá e come mais. Você fica triste e come mais, né? Então, realmente, assim, essa questão da comida, ela mexe com a nossa autoestima, ela mexe com a nossa energia física, ela mexe com tudo. E uma coisa assim que eu estava meditando outro dia é na questão do jejum, né? O jejum, a Bíblia fala tanto sobre o jejum, que a gente tem que jejuar, que a gente precisa jejuar, né? E daí você para pensar, quando Deus falou sobre o jejum, ele não estava falando só da tua parte espiritual, ele estava falando do teu físico também. Porque hoje a gente sabe que o jejum, ele renova as nossas células, né? O próprio corpo se faz uma limpeza em si mesmo através do jejum. Então, quando a gente jejua, nós não estamos só limpando a nossa alma, limpando a nossa mente, né? Trazendo mais clareza para o nosso entendimento, né? Para o nosso cérebro, falando da questão de inteligência humana. Mas nós estamos também trazendo uma limpeza para o nosso corpo físico, né? Fazendo um detox do nosso corpo físico. Então, assim, eu não tenho nada... A faxina que você faz é a faxina, né? Sim, não tem nada que você não vá fazer, né? Para o teu espírito, que ele também não vá afetar de alguma forma o teu corpo físico, né? Igual esses dias eu vi muito uma pessoa falando, né? Ai, Jesus estava sempre comendo, então a gente aprendeu com ele, é por isso que crente gosta de comer, tá sempre à mesa, porque tem muitas passagens bíblicas que Jesus estava ao redor da mesa. Mas por que ninguém se inspira
Na parte em que Jesus caminhava Eu quilômetros. recebi esse hoje, Edilane. Eu recebi esse hoje e eu falei assim: opa, já dei duas respostas lá na mesma hora. É porque às vezes as pessoas querem só confirmar e reafirmar um erro delas, né? Na hora que eu li, eu falei assim: eu não achei muito engraçado. A pessoa falou que era mais um humor. Beijo, Drica, falando lá comigo. É, a gente acaba. Eu não achei muito humorístico, sabe? Eu não achei muita graça. Tô rindo porque a gente ri, né? Mas é isso, as pessoas às vezes querem só dar afirmação. Beijo, lindona amiga. E aí a gente precisa lembrar dessa outra parte, né? Eu respondi na mesma hora, mas Jesus convidou para andar milhas e milhas, né? As pessoas andavam muito. Além de a comida do tempo de Jesus não era a comida do tempo de hoje. Outra coisa bem diferente. Além Sim, também tão da prática geneticamente modificada, né? completamente, tudo modificado, né? Sim, a primeira coisa que é importante a gente lembrar é que ninguém quer mais fazer hoje, né? Nos dias de hoje, ninguém quer mais pensar em preparar. Já parou para pensar nisso? As pessoas querem abrir e comer. Simples assim. Antigamente tinha que caçar, tinha que ir no pomar, colher a fruta, tinha que plantar. Você parou para pensar nisso? A demora do tempo, da espera, que as pessoas não querem mais ter hoje, né? As pessoas elas não querem mais ter o tempo da espera para nada. Elas não Sim, o querem ter o tempo de acesso, né? A gente não tinha acesso igual agora. Ah, eu tô com fome, pega e come. Né? Não era tão simples. não, de jeito nenhum. Então, antigamente você está querendo lembrar de Jesus sentar e comer, mas tinha o tempo da pesca para quem pescava, tinha o tempo da caça, tinha o tempo da semeadura e esperar a colheita, né? Então, assim, as pessoas hoje precisam. A gente tem que ir mais além. Não, e eu vou mais fundo, tá? Porque se a gente vai cavando, a gente vai mais. O tempo que tinha que preparar a terra para depois plantar, e depois regar, e depois cuidar, e depois tirar a erva daninha para não morrer aquilo que você plantou, e depois, mas muito depois colher, para depois comer. Né? Olha quantas Isso, etapas que as e isso ainda se o tempo contribuísse, né? Porque se o tempo não contribuísse, você a perdia tudo. seca, ou a seca extrema, ou a chuva demais, né? Já parou para pensar o quantas etapas as pessoas estão querendo nos dias de hoje pular e simplesmente para a hora do comer? E isso vale para é uma reflexão, Ed, que vem para tudo, não só para comida física, né? Mas para tudo, para os prazeres da vida, as pessoas, né, querem. Olha, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho alunos que já se intitulam profissionais, que já querem ganhar como profissionais, mas que nem se formaram ainda. É um exemplo, né, de pular etapas. Tem tanta gente querendo ser o que ainda não é, sabe? Tem tanto. Eu nem vou entrar muito nisso, não, mas vamos voltar só para a parte da comida. E dentro da igreja também, amiga, tem muita gente querendo ser o que ainda não é, porque quer pular etapas, porque querem viver no tempo do toque do touchscreen, né? Como na tela de um celular, como na tela de um caixa eletrônico, como numa velocidade que, cara, se você for a fundo, a gente só tinha pensado, né, no plantar e colher, mas olha quanto antes do plantar eu fui. No arar a terra, no preparar a terra. E esses princípios, sabe, gente? Esses princípios não mudaram. Todas as vezes que eu vou em supermercado, eu fico pensando naquele monte de coisa que hoje tem, sabe? Até na parte dos congelados. Antigamente era só o frango, a carne. Já viu tanto de coisa congelada que se vende hoje? O quanto que a indústria tem trabalhado para atrair o cliente a comidas rápidas, fáceis. E aí a gente volta para o livro, né? Quantas vozes de que não precisa ser tão demorado assim. Você pode fazer isso por tal caminho. Quantos atalhos, quantas vozes de atalhos a gente tem nos dias de hoje, né? E que muitas vezes são vozes sedutoras, muitas vezes, né? Na maioria Atraentes. das vezes, né? Porque A maioria das como vezes. diz o pastor Cláudio Duarte, mulher feia não tenta ninguém, né? Se a gente é tentado, é porque aquilo é atrativo, né? Ninguém é tentado com um remédio ruim. É tentado porque aquilo traz um certo prazer, né? Pelo menos momentâneo, mas traz. E na verdade, o fim disso é sempre morte.
né? Se você parar a pensar, fazendo alusão aí à Bíblia, se você parar a pensar tudo aquilo que é para benefício próprio, para prazer imediato, né, que pula etapas, ele vai levar à morte. Mais uma vez, volto para a comida, né? Volto para a nutrição. Eu costumo dizer que ultimamente está muito na moda a gente falar sobre o filme Divertidamente. Você já viu? Já. Divertidamente? 1 e o 2? Eu assisti só um. Sim, aham. E Assisti um e o dois. tá muito na moda, né? As pessoas estão falando bastante dele porque foi e ganhou bilheteria. E o que seria da alegria se não fosse a tristeza? Não faz sentido, né? Talvez a alegria nem fosse a alegria se não houvesse tristeza. Então eu costumo dizer que o equilíbrio, ele vem exatamente daquilo que a gente não gosta. O equilíbrio do sim, ele vem exatamente do não. O equilíbrio na alimentação vem exatamente, às vezes, de eu fazer o que eu não gosto de fazer, mas que me traz equilíbrio. Se a gente for alimentar uma criança só com o que ela gosta, ela não vai crescer saudável. Muitas vezes ela nem vai crescer. Ela pode ter um nanismo, né? Pode ter uma deficiência. Então, é exatamente do que a gente não gosta de fazer e que a gente sabe que é necessário, né? É exatamente das vozes negativas que as afirmativas têm o seu valor. É Então, verdade. tudo isso traz um equilíbrio na vida da gente. Mas você estava falando aí da questão do filme, né? No filme 2 é muito presente ali as duas emoções, a alegria e a ansiedade, né? E durante o filme todo, você fica meio que impaciente com a. Você fica meio que impaciente com a ansiedade, porque ela tá ali aterrorizando o filme todo, né? Filha, dá licença. Tá. Dá licença, criatura. E daí a ansiedade ela tá ali aterrorizando o filme todo, né? E você começa a criar um tique nervoso assim com aquilo. E daí a gente foi assistir o filme, depois, acho que uns 3 dias depois, eu tava em casa e meu filho falou assim pra mim: Ô mãe, você sabia que a vilã do filme não era a ansiedade? Aí eu fiquei assim, porque você sabe que a gente que é velha, a gente já não tem mais assim a percepção de uma criança, né? Eles investem muito nessa questão das mensagens subliminar nos filmes infantis, porque as crianças elas estão anos-luz ali com a atenção mais ligada do que a gente, né? E daí Então, é ele falou diferente. assim para Aí eu falei para ele, não, não é ansiedade, então quem é a vilã do filme? Ele falou, a alegria. A alegria que é a vilã do filme, porque ela começava a jogar fora aquelas mensagens, aquelas As lembranças de dor, ela memórias. jogava fora. E aquilo era preciso para ela passar outras etapas. E daí puxa vida, é verdade, eu não tinha percebido isso. E é verdade, a gente quer ter muitos momentos de alegria, só que os momentos de alegria não nos fazem crescer, né? Não nos fazem evoluir. E é igual assim, ó, quando eu fechei a loja em janeiro ali, que eu comecei a desmontar a loja, eu fiquei muito triste porque teve um investimento financeiro, teve um investimento de tempo, teve um investimento de energia, né? Eu fiz de acordo com o meu sonho. Imagina, eu desfiz de um bem, que era o único bem que eu tinha, né? Eu desfiz para poder levantar o dinheiro para abrir a loja. Então, eu já não tinha mais aquele bem também, não tinha mais a loja. Então, assim, ó, foi um monte de sentimento que foi compilado tudo ali, e aquilo me deixou muito chateada, muito triste com aquilo. E quando eu estava triste, eu meio que fiquei sem expectativas, né, tipo assim, do futuro. Por um momento, quando você foca no problema, você não consegue ver nada em volta, né? Mas se não fossem esses momentos de tristeza que eu passei, eu não teria escrito livro e eu não teria oportunidade agora de impactar outras pessoas, outras mulheres, né? Com as minhas experiências. Mas Deus precisou fazer o quê? Deus precisou me tirar da zona de conforto, né?
com um momento de dor ali, com um momento de tristeza, para que eu pudesse resgatar, para que ele, na verdade, né, pudesse resgatar dentro de mim aquilo que ele me chamou para fazer, né? Porque já fazem o quê? 13 anos que eu estou tentando escrever, vamos supor que Deus está tentando fazer, né? Eu colocar no papel aquilo que ele já tinha colocado dentro de mim, e eu sempre ia postergando, ou acabei fazendo escolhas erradas, né? Que me levaram a colocar mais para frente, a adiar mais esse projeto de Deus, a adiar mais esse propósito. E Deus, ele precisou, assim, me moer, você mais do que ninguém, né? Estava muito presente ali comigo. Você sabe, assim, de todas as coisas que aconteceram, o quanto eu sofri, o quanto foi difícil, né? Em tantas áreas ali que a loja mexeu. A loja em si mexeu em áreas da minha vida que eu não achei que seria possível. Porque foi casamento, foi filhos, foi finanças, foi espiritualidade, foi amizade, foi alimentação, foi tudo, foi a minha saúde. Então, assim, tudo que poderia ser mexido, tudo que poderia ser afetado Afetou. na loja, o Senhor me moeu, o Senhor, assim, arrancou de mim até a última gota de azeite que tinha nessa oliveira aqui. Ele prensou até sair assim, o último do último do último. Mas hoje eu entendo, se eu não tivesse vivido aquele momento, aqueles dias difíceis, hoje eu não estaria com o livro na mão e não teria a oportunidade de tocar, né, tantas vidas através desse livro. Então, realmente a gente tem que louvar a Deus, né? Hoje eu aprendi que até nos momentos difíceis você vai ter alguma lição boa, algo que vai ali, que você pode tirar dali, que vai te fazer crescer. Porque às vezes a gente ignora, né, os momentos difíceis, mas eles realmente nos fazem crescer. As nossas dores, as nossas falhas, elas servem como um step, como um apoio para levantar outras pessoas, para ajudar outros casamentos, outras famílias, né, a superar desafios, né? Então, todas as dores que você passa não é à toa. Deus usa elas para amparar outras pessoas. Com certeza, sem dúvida alguma. Diz o ditado que o fundo do poço só tem uma saída, né? E essa saída é para cima. Então, sem dúvida, é isso. E quando você foi falando aí desse momento da loja em que mexeu em todas as coisas, me fez lembrar um versículo que está em Hebreus, quando ele diz assim: olha, todas as coisas abaláveis serão abaladas, para que apenas aquela que é inabalável permaneça. A tradução é mais ou menos essa, né, a forma de eu dizer ele. Mas Deus abala tudo que é abalável, para que apenas o inabalável permaneça, né? E olha só o que essa base, o que esse alicerce, o que é inabalável gerou na sua vida. Sim. Né? Então, eu tava em relação à loja ainda, né? Eu fiz lá na loja aquele visão, missão e valores, acho que é isso, né? São 3. E eu fiz e coloquei lá na loja, e essa semana eu até postei nos stories ali que eu achei, e daí eu estava lendo. A minha missão, visão e valor nunca teve nada a ver com vender. Olha só. A minha missão, visão e valor sempre foi alicerçada em ajudar mulheres, em ajudar outras pessoas a vencer, né? A superar os desafios da vida. E eu fui obrigada a compartilhar nos stories, que eu falei assim, os meus valores sempre foi cuidar de mulheres. E você sempre foi ajudar pessoas. Então você não foi falir, não, né? Não faliu o projeto e o seu valor não faliu, não mudou. Você fez, você cumpriu com sua missão e com seus valores, sem dúvida alguma. Então, Sim. O propósito não era comercial, o propósito era muito, né, muito maior que isso. Sim, e assim, ó, eu quando no meu primeiro relacionamento, né, eu era pastora de casais, então assim, ó, quantos casais eu ajudei a superar os problemas no relacionamento. E eu me lembro que depois que eu me separei, eu me lembro de uma situação que eu fui no mercado
E eu vi entre os corredores, eu vi um casal assim que, nossa, foi um maior trabalho para, sabe, manter os dois juntos assim, foi muito difícil. E daí eu vi os dois fazendo compras e eu comecei a me esconder dentro do mercado. Comecei a me esconder deles dentro do mercado. Mas até que eles me encontraram lá no caixa, eles acabaram me vendo e eu fiquei muito envergonhada, assim. E daí eles perguntaram do meu ex-marido, eu falei que eu tinha me separado e tal. E eu saí muito triste com aquilo. Eu falei assim: Jesus, eu não aceito isso. Eu que lutava para o casamento de outras pessoas não darem errado, né? Para ajudar um casal que eu consegui manter os dois juntos, manter a família deles em pé. E agora eu tive que falar que o meu eu joguei fora por escolha minha. Não foi nem porque, ai, aconteceu tal coisa, né? Assim, Hum. inventar alguma coisa. Não, eu escolhi jogar fora. E eu fiquei muito envergonhada, assim, o diabo, assim, me acusou de uma forma, assim, muito tremenda naquele dia. E, e eu disse para Deus, Deus, se antes eu lutava pelos casamentos de outras pessoas, hoje eu vou lutar muito mais. Mas agora com uma base, não só com uma base de aprender da tua palavra o que é certo, mas de viver, de saber a dor dos dois lados, né? De saber como é você lutar para manter um casamento, mas saber qual é a dor também de destruir um casamento. E Exato. poder falar para outros casais porque eles não precisam passar por isso. Então, assim, ó, eu não posso, não tem como não dividir, né, as dores, as experiências para que Deus transforme outras pessoas. Não dá para Amém. É isso mesmo. fugir disso. Ô, É isso Raquel, mesmo. mas antes da gente encerrar a nossa live, porque daqui a pouco o próprio Instagram derruba, que já faz mais de uma hora que nós estamos aqui papeando, eu queria que você falasse um pouquinho também dos seus projetos, do que Deus tem feito na tua vida, porque eu sei que assim como na minha vida eu tenho sido moldada, você também tem sido, né? Mas a gente sabe que quando Deus começa a apertar daqui e dali é porque algo maravilhoso Ele tem para nos entregar. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, um pouquinho de você aí, para os nossos Sim. os telespectadores, né? Que estão aí vendo a gente. Então, eu faço bastante coisa há um Bastante, tempo. amiga. Eu fico cansada só de te ouvir. Olha, eu tenho algumas amigas que falam isso, né? Só de ouvir a minha relação ficam cansadas, né? Mas eu acho que tudo isso que eu faço revela de mim essa busca incessante e incansável de alcançar, né, a minha, aquilo que eu tenho como propósito, né? E não, como você falou ali, não é só propósito financeiro, é propósito de identidade, é propósito de vida mesmo. Eu profissionalmente falando, né? E a minha profissão está muito atrelada ao propósito de ministério. Estamos em Curitiba há um ano. Estávamos durante um tempo ali mais período sabático como família, uma família sacerdotal, né, escolhida por Deus com esse desejo. E minha família, recentemente eu postei até uma foto no Instagram. Eu gosto no meu Instagram, embora seja profissional, né? Eu acho que não tem como separar o profissional do pessoal. Então é ali que eu Não. uso para tudo, né? Então eu não concordo com essa coisa de você trocar, fica meio mascarado. Então eu não consigo. E recentemente eu postei uma foto em família e uma das pessoas digitou assim, uma família passando um tempo aqui com a morada no céu, né? Assim. E aquilo mexeu tanto comigo, porque recentemente a gente tem conversado tanto, eu e meu marido, nós somos muito amigos, a gente conversa muito. E recentemente eu tenho falado com ele que parece que eu não pertenço aqui, sabe? Cada dia que passa eu tenho mais a sensação de que eu sou uma estranha, que eu sou de fato uma estrangeira. Parece que as coisas não, né? As pessoas, as opiniões, os valores muito diferentes dos. E eu fui a Salvador, a minha cidade natal, ver minha família que está lá agora em abril, e eu falando com meu marido, eu falava isso. Eu falava assim, Fábio, eu já morei em tantos lugares, a gente já se mudou tantas vezes, e eu volto a Salvador, e embora eu ame muito a minha terra, a sensação é de que eu não pertenço mais aqui. E Deus tem gerado isso, sabe, Ed? Deus tem gerado essa sensação de que
A gente não se apega a nada desse mundo. A gente não se apega... Parece que nada é tão seu quanto o que ainda está por vir. Não sei se eu estou sendo clara, mas é Sim, quando sim. você já teve o que era abalado, abalado. Sabe? Quando eu falei ali de Hebreus, acho que Hebreus 12. Aquilo que tinha que ser abalado, que é abalável, foi abalado. Então, hoje, profissionalmente, estou vivendo bastante coisa. Eu tenho um projeto que está quase saindo do forno. Quem não me conhece, que queira me seguir, acompanhar, é um projeto que é um sonho a ser realizado Nós temos que e faz fazer outra live daqui uns dias para você contar esse projeto aí para todo mundo, hein? sim. Até acho que a partir da semana que vem eu já consigo divulgar exatamente o que, que é, mas está atrelada à minha profissão, está atrelada ao propósito de levar saúde e vida às pessoas, né? Que, como você falou assim, eu comecei a estudar nutrição querendo viver para mim. Eu exatamente por isso, eu queria tanto algo que eu pudesse ajudar as pessoas e que fizesse parte daquilo que eu acreditava, que foi por isso que eu estudei nutrição. Se eu quisesse estudar nutrição só para mim, eu tinha estudado engavetado, como eu tenho várias amigas que fizeram isso, tá? Várias colegas de faculdade que fizeram isso. Mas eu não, o meu propósito é com as pessoas. E a minha profissão está extremamente ligada ao ministério, à vocação que o Senhor me deu. Trabalhar com educação também é vocacional, é parte daquilo que Deus colocou em mim, que eu sempre busquei aperfeiçoar, estudar, né, e fazer jus aí à inteligência que Deus nos deu. Tem gente que fala assim, eu não sou inteligente, sou esforçada. Não, Deus te deu. Deus te deu inteligência, né? Você precisa só exercitar, se apropriar disso. E é isso. Então, logo, logo eu vou estar liberando aí mais isso que eu faço. Hoje eu trabalho com a nutrição clínica convencional, trabalho com a faculdade, dou aula, faço a terapia nutricional também. Então, muitos dos pacientes que eu encaminho para terapia têm um resultado maravilhoso ali em relação a relacionamento com a comida e essa autoanálise, esse autoconhecimento, né? Tenho algumas fórmulas de chá que eu criei a fórmula do chá, o Cico Detox para emagrecimento, criei o chá do sono. Eu acredito muito no natural, né, nas ervas, naquilo que Deus mesmo criou para a nossa saúde, porque hoje em dia as pessoas têm banalizado muito essa questão da saúde com muito tipo de medicação e que tem outros interesses por trás disso, e que às vezes o interesse nem é de fato a sua saúde, né? Mas a minha visão, o meu propósito, de fato, é o cuidado. Eu tenho um conceito dentro da nutrição que é nutrir, cuidar, manter. E para mim essa tríade faz todo sentido em relação à saúde, né? A saúde de uma forma plena, a saúde de uma forma integral. É o que eu acredito, é o que eu trabalho, é o que eu vivo, é a minha prática mesmo. E eu sou a primeira, né, a experimentar aquilo que eu professo, aquilo que eu de fato compartilho como experiência profissional e pessoal. É sempre bom estar contigo. É uma honra, né, receber de você ali, né, ainda quando nem tinha nascido ainda seu projeto, ter feito parte de muito disso aí, embora dos poucos últimos anos para cá, né, é muito bom ver o que Deus está fazendo através da sua vida. Quero aproveitar aqui para dizer que estamos juntos, estou contigo, torço por você, desejo seu sucesso, desejo que você escreva ainda muitos outros. Estou lendo esse, mas já estou esperando o próximo. Amém. Deus vai te dar aí muitas e muitas revelações e experiências para você compartilhar com a gente. Amém. Experiências são mais dores, né? Mas amém. Ai, eu quero te dizer que você é o meu Jonathan também. A Bíblia diz, né, que há amigos mais chegados que irmãos. E apesar do pouco tempo, né, espaço de tempo que a gente se conhece, mas assim, parece que a gente se conheceu e viveu junto a vida toda. As raízes são profundas, né, amiga? Sim, Deus realmente existem, você sabe assim, né? Minha história, né, nessa questão de amizade e tal, e eu vejo realmente que Deus ele tem conexões do céu, né? Ele não une pessoas, ele une propósitos, e eu creio que nós, além da nossa viagem para Israel, né, nós temos muita coisa para viver juntas ainda. Tá na lista, hein? Tá na lista. Tá na lista, já tá no mural dos sonhos já. Tá na lista, amiga.
Quero Vamos viver. agradecer vocês também que ficaram aí com a gente até agora. Quero Sim. dizer que vale a pena que você possa também deixar e permitir que as suas experiências também cure a vida de outras pessoas, de outras mulheres. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E às vezes o seu mundo são as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes a gente quer ir fazer missão em tantos lugares, né? Mas se você falar de Deus no teu Instagram para a pessoa que está ao seu lado. Às vezes ela está precisando de um carinho, de um abraço, mas às vezes está precisando só de uma palavra. Então, que você possa aí estar sendo canal de Deus na vida de outra pessoa e dividindo também as experiências de Deus que Deus tem feito na sua vida. Divide aí com outras pessoas que eu sei que vai ser sucesso. Tchau, Raquel. Obrigada. Deus abençoe. E que venham muitas lives ainda. E vamos marcar aquela live lá para contar aí essa bênção que eu já quero dividir aí com todo mundo, hein? Beijo, Sinto beijo, boa noite, gente. Até a próxima. você.